da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dizia assim a primeira leitura, que hoje foi proclamada a mim e a você. O rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: é verdade que Sidraque, Misaque e Abdênago não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? Se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei: se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. Se a liturgia da palavra de ontem trazia para mim e para você exemplos que nós não devemos seguir e comportamentos que nós não devemos ter diante das dificuldades que batem à nossa porta, a liturgia da Santa Missa de hoje traz para mim e para você exemplos de pessoas que nós devemos ser frente à dificuldade. O padre partilhava ontem que diante da dificuldade que tocou a vida do povo de Israel, mesmo já tendo vivido tantas maravilhas da parte do Senhor, ou melhor, mesmo já tendo vivido tantas maravilhas com Deus, e mesmo já sendo abençoados de tantas formas pelo Senhor, aquele povo na hora da dificuldade vira as costas para Deus. E hoje a liturgia nos apresenta 3 jovens que, vivendo uma dificuldade, eles permanecem na sua postura de adoradores do Senhor, e eles creram verdadeiramente que, estando as suas vidas na mão de Deus, mal algum lhes aconteceria. Mas mesmo se mal algum lhes acontecesse, eles permaneceriam em Deus, porque uma vez pisado os seus pés no Santo dos Santos, em outro lugar eles já não sabiam mais viver. Naquela época, ali por volta do ano 600, reinava sobre a Babilônia Nabucodonosor. E como nós ouvimos na primeira leitura, ele decreta que todos os habitantes da Babilônia deveriam curvar-se e adorar aos seus deuses e prostrar-se diante da estátua de deuses que ele mandou erguer. E esses 3 jovens, eles permanecem na sua posição. Nós adoramos e cultuamos ao Deus verdadeiro, e diante de falsos deuses não nos prostraremos. A falsos deuses nós não adoraremos. E por isso Nabucodonosor, ele se enfurece e fala: ou vocês adoram, ou vocês se rendem, ou vocês se prostram e se ajoelham porque eu estou mandando, ou eu vou lançar vocês à fornalha de fogo. E eles permanecem ali, frente à dificuldade, eles permanecem confiando no Senhor. Frente à dificuldade, eles não permitem que a dificuldade roube as suas vidas, os seus corações e a sua paz da mão do Senhor. E por conta disso, Nabucodonosor, ele cumpre a sua palavra e joga aqueles 3 jovens dentro de uma fornalha de fogo ardente. Como dizia a palavra, com 7 vezes mais fogo do que o que de costume se costumava fazer. Tinha 7 vezes mais fogo naquela fornalha. E ali, porque aqueles 3 jovens foram fiéis ao Senhor, porque mesmo diante da dificuldade, aqueles 3 jovens, eles tiveram compromisso para com Deus, Deus teve compromisso para com aqueles 3. E ali, dentro daquelas chamas, ali dentro daquela fornalha, eis que o próprio Senhor lhes visita através do seu anjo e os liberta daquela dificuldade. Isso precisa ser para mim e para você uma motivação para continuarmos confiando no Senhor mesmo em meio à prova, para que nós continuemos confiando no Senhor e adorando mesmo diante da dificuldade, pois aqueles que colocam a sua vida nas mãos do Senhor, aqueles que adoram mesmo em meio à dificuldade, aqueles que têm compromisso com o Senhor na hora da adversidade, para com esses Deus também terá compromisso. O padre já disse numa outra pregação há um tempo atrás: a fidelidade do Senhor é de sempre e perdura para sempre. Mesmo quando nós somos infiéis para com o Senhor, Ele permanece fiel a nós. Mas compromisso, Deus só tem
com quem tem compromisso com Ele. E porque aqueles 3 jovens tiveram compromisso com o Senhor, mesmo na hora da prova, Deus teve o compromisso de enviar o seu anjo. Deus teve o compromisso de intervir no meio daquela situação difícil. Deus ele teve compromisso para com Sidraque, Misaque e Abdênago e os liberta daquelas chamas. E a glória de Deus foi tamanha naquele momento. Deus ele se revelou de uma forma tão intensa a um Deus de perto e não de longe, que Nabucodonosor, vendo aquilo, pasmo com a intervenção de Deus na vida daqueles 3 jovens, ele se põe a louvar e bendizer o nome do Senhor. Ele diz na primeira leitura: bendito e louvado seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago. Ele se põe a louvar a Deus. Tudo bem que o coração daquele homem não se converte. Tudo bem que o coração daquele homem não se torna um coração adorador. Mas naquele momento, olha só que interessante, aquele rei que não prestava culto ao Deus verdadeiro, aquele Deus que não adorava ao Deus a que eu e você servimos e ao Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, mesmo não servindo ao Senhor, aquele homem se põe a louvar a Deus porque viu as suas maravilhas na vida daqueles 3 jovens. O que o padre está querendo dizer com isso? Que as dificuldades que acometem a nossa vida, que as dificuldades que batem a nossa porta e vêm nos visitar, ela tem o propósito de fazer com que a glória de Deus se manifeste. E à medida em que as dificuldades vêm e nós permanecemos de pé, e à medida em que a dificuldade vem nos visitar e nós continuamos confiando em Deus, Deus ele intervém tendo compromisso comigo e com você e nos liberta. E todos aqueles que mesmo não sendo adoradores do Deus verdadeiro, vendo o compromisso de Deus para comigo e para com você, vão ficar pasmos e vão se prostrar e bendizer a Deus. Bendito e louvado seja o Deus do Padre Washington, porque mesmo diante das dificuldades, o Padre permaneceu fiel a Deus, e Deus veio ao seu encontro e teve compromisso para com ele. Eu quero dizer para você nessa noite, não importa o que te esteja acontecendo, não importa que as más notícias sejam intensas e venham te visitar com frequência, não importa nada disso, permaneça fiel ao Senhor, permaneça adorando a Deus, permaneça na sua posição de cristão, confie a tua vida ao Senhor e Ele virá te livrar. E aqueles que são teus inimigos, aqueles que não cultuam ao seu Deus, aqueles que não servem ao nosso Deus, ficarão pasmos e bendirão a Deus pelos benefícios que Ele vai nos conceder à nossa vida. Permanece fiel, tenha compromisso com o Senhor, e a mesma coisa, da mesma forma como Deus livrou a esses meninos, a esses jovens, Deus vai livrar você também. Permanece fiel ao Senhor. Ah, padre, mas tem sido muito difícil. Permanece fiel ao Senhor. Ah, padre, mas os ventos contrários eles têm soprado numa intensidade tão absurda que tem me assustado. Permanece fiel ao Senhor. Ah, padre, mas as ondas elas têm se levantado de uma forma tão alta, me amedronta tanto. Permanece fiel ao Senhor e olhe, tenha a coragem de olhar para além das ondas, como eu dizia ontem. Olhe para além das ondas, porque Deus lá estará, atrás de tudo isso. Lá no finalzinho vai estar Deus soberano, poderoso, a olhar por você. Lá vai estar Deus todo-poderoso a cuidar de você e chamando pelo teu nome, dizendo: meu filho, não se esquece, a onda está mais alta que eu, mas eu sou soberano sobre todas as coisas e estou daqui a te olhar e a cuidar de você. E cuidando eu de você e da sua vida, mal algum vai te destruir. Continua fiel ao Senhor. Continua fiel na hora da prova, continua adorando, continua orando, continua, segue em frente, não desiste, continua. E nosso Senhor vai ser fiel a você. E porque você vai ter compromisso com o Senhor na hora da dificuldade, nosso Senhor vai ter compromisso com você também, amém? Amém, com certeza você me respondeu. Agora eu vou falar de novo e você vai responder um amém bem forte, bem pulsante aí da tua casa. Continua fiel ao Senhor mesmo na hora da dificuldade. Continua fiel ao Senhor mesmo na hora da prova. E Ele vai continuar sendo fiel a você. E tendo compromisso com o Senhor na hora da dificuldade, Ele vai ter compromisso com você, amém? Amém. Segue em frente, continua, não se apavore, não se amedronte, não se desespere. Da sua vida, cuida o Senhor. No barco da sua vida está o Senhor. E agindo Ele, ninguém o impedirá. Deixa o Senhor cuidar de você. Se coloque nas mãos dEle, ainda que esteja difícil, ainda que as coisas estejam absurdamente difíceis, desafiadoras.
continua confiando no Senhor. Continua crendo que Ele tem o controle e o poder sobre todas as coisas. E essa dificuldade, ela veio ao seu encontro apenas para que você, passando por ela, a vença. Apenas para que Deus ele se revele sendo Deus nessa dificuldade. E se revelando, no final de tudo, você sairá vitorioso e Deus será glorificado. Então continua, permanece. Deus não vai te decepcionar. Ele cuida de você, Ele cuida da sua vida. Olhe para além das ondas, olhe para além do vento, olhe para além da dificuldade. Deus lá está, a cuidar de você, a te proteger, a te defender e a te abençoar. E porque Ele é o Deus da sua vida, nenhum mal vai te acontecer. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio,